Você se importa demais com o que os outros pensam. Os estoicos explicam o porquê. Você já parou para pensar em quantas decisões da sua vida foram tomadas para agradar alguém que nem faz mais parte da sua vida? Quantas vezes você se calou, se curvou, se moldou apenas para não ser criticado? E quantas dessas pessoas que você tentou agradar sequer estavam realmente olhando para você? A maioria das pessoas não vive. Elas representam o personagem que acham que os outros querem ver. Sorriem por obrigação, concordam por medo, se vestem como se fossem um produto à venda. E no silêncio do próprio quarto, sentem o vazio de quem se perdeu tentando ser aceito. Mas você sabe qual é o pior. Nem é o julgamento em si. O pior é o eco interno. É o que você pensa que os outros estão pensando. Porque, na verdade, ninguém está realmente te observando o tempo todo. As pessoas estão ocupadas demais, se julgando também. Mesmo assim, você se anula, apaga sua voz, recua sua verdade. Faz planos mais seguros, escolhas mais discretas, caminhos mais aceitáveis, só para não incomodar, só para não parecer estranho, só para não dar o que falar. Mas essa é a armadilha. Você não vive com liberdade, você vive com medo. Um medo disfarçado de bom senso, de educação, de humildade, mas que no fundo é só uma forma covarde de continuar sendo o que esperam de você. E quanto mais você tenta agradar, mais você se trai. Quanto mais busca aceitação, mais afunda na ansiedade. Porque a verdade é simples e incômoda. Quem vive tentando agradar todo mundo, vive decepcionado com si mesmo. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Marco Aurélio escreveu sobre isso sozinho à noite, no silêncio de suas meditações. Epicteto ensinou isso em suas lições sobre liberdade. Sêneca alertou contra o perigo de se deixar levar pelas massas. Eles entenderam algo que ainda hoje poucos têm coragem de aceitar. A opinião dos outros não define a sua paz. A sua interpretação, sim. Mas por que isso ainda nos afeta tanto? Por que você se importa tanto com o que pensam? Por que ainda espera aplauso? Por que o olhar de alguém ainda tem mais força do que a sua consciência? Neste vídeo, você vai descobrir a resposta. Não em frases prontas, não em conselhos vazios, mas em uma jornada filosófica que vai desmontar, camada por camada, a ilusão da aprovação. Você vai entender o mecanismo invisível que controla sua mente. Vai enxergar como a sociedade condicionou sua necessidade de aceitação. Vai reconhecer a vaidade disfarçada de humildade e vai descobrir o poder que existe em não ser entendido, mas ser fiel à sua razão. Porque no fim das contas, só existe um tipo de liberdade que importa, a liberdade interior. E essa ninguém pode te dar, mas você pode conquistá-la a partir de agora. A verdade incômoda. Você está se vendendo barato. Você acha que está buscando paz, mas o que realmente persegue é aceitação. Aparentemente você quer tranquilidade, mas basta um olhar atravessado, uma crítica sutil ou um silêncio mal interpretado e toda a sua segurança desmorona. Isso não é busca por paz. É dependência emocional disfarçada. E o pior é que a maioria nem percebe que está viciada. Porque esse vício é socialmente aceito, esperado, estimulável. Você é elogiado por ser educado, agradável, prestativo. Mas nunca te dizem o preço que você está pagando por isso, a sua autonomia. Você se vende por tão pouco. Um elogio, um aceno de cabeça, uma curtida, um convite para se sentir incluído. Você molda sua postura, seu jeito de falar, suas opiniões e até seus sonhos, por causa de palmas de gente que nem vive a própria verdade. O filósofo Epicteto dizia que tudo aquilo que está fora do nosso controle não nos pertence. E se não nos pertence, depender disso é uma forma voluntária de escravidão. E o que é a opinião alheia, se não algo que jamais estará sob o seu domínio?
Quando você entrega sua paz nas mãos da opinião dos outros, está assinando um contrato silencioso de servidão. Você pode até estar em pé, com boa aparência, mas por dentro está de joelhos, esperando que alguém valide sua existência. Você diz que não se importa. Mas então por que sente raiva quando não é notado? Por que se frustra quando não recebe reconhecimento? Por que tenta parecer alguém que não é, só para ser aceito em ambientes que, no fundo, você nem respeita? A verdade dói, mas cura. Você está se vendendo barato porque ainda acredita que precisa do olhar do outro para saber quem é. Mas e se ninguém mais te notasse? Se ninguém mais elogiasse, comentasse, aplaudisse, reparasse, quem você seria? Se você responde ninguém, então você nunca foi alguém. Só interpretou, só cumpriu um papel, só sobreviveu em função dos olhos alheios. O estoicismo nos ensina a reorganizar os valores, a tirar do centro o que é instável e colocar no trono aquilo que é eterno, a razão, a virtude, a consciência, porque isso ninguém pode tirar de você. Imagine um homem livre, verdadeiramente livre. Ele caminha em paz. Ele fala o necessário. Ele não se curva por medo de rejeição, nem se inflama com aprovação. Ele é guiado por convicções, não por aplausos. Esse homem não nasceu pronto. Ele foi esculpido pela dor de não ser entendido, pela disciplina de pensar por si, pelo treino de desapegar da imagem e se apegar à verdade. Ele entendeu que quanto mais se aproxima da própria essência, mais incomoda os que vivem de aparências. E você vai continuar se vendendo por migalhas? Vai continuar trocando a paz interior por um instante de aceitação? Ou vai escolher algo mais raro, mais profundo, mais valioso? A liberdade de ser inteiro, mesmo que não agrade, mesmo que não entendam. Porque é assim que a alma volta a respirar, não quando todos te aprovam, mas quando, enfim, você se aprova. A mente vigiada, o julgamento interno não é seu. Você já se sentiu observado, mesmo estando sozinho? Já se pegou ajustando a postura, o tom de voz, o conteúdo do que ia dizer? Como se tivesse sempre alguém te avaliando, mesmo no silêncio. Esse é o efeito de uma mente vigiada, uma consciência sequestrada por um tribunal invisível, onde você é acusado, julgado e condenado todos os dias, mesmo sem saber por quem. Mas o veredito é sempre o mesmo. Você não é suficiente. E essa é a armadilha mais cruel, porque não é o outro que te persegue, é a ideia que você criou sobre o outro. Não é a opinião real que te fere, é a suposição que você inventa. Não é o olhar alheio que te prende, é o seu olhar distorcido sobre si mesmo. O estoico Epicteto dizia que não são os fatos que nos afetam, mas o juízo que fazemos sobre os fatos. Isso muda tudo, porque revela que o verdadeiro cárcere não está fora, está dentro. E pior, você mesmo construiu as grades. Você acredita que está sendo julgado. Mas quem é o juiz? Na maioria das vezes não é uma pessoa, é um vulto, uma lembrança de crítica passada, uma frase que te marcou na infância, um olhar que te paralisou quando você tentou ser autêntico e foi punido. Você carrega dentro de si uma plateia invisível que te assiste, te aponta, te corrige, e essa plateia se alimenta do seu medo. Mas o julgamento que você sente não é externo, é uma projeção. É a voz que você mesmo internalizou. A mente, ao longo dos anos, assimilou tantas críticas, tantos filtros, tantas censuras, que agora nem precisa mais de alguém por perto para te controlar. Você já se vigia sozinho. É como se existisse uma câmera ligada dentro da sua cabeça. E o operador dessa câmera é o próprio ego, inseguro, vaidoso e obcecado pela imagem que projeta. Descartes dizia: penso, logo existo. Mas há um problema nisso. E se o que você pensa não é real? E se a existência que você acredita viver é só uma resposta automática às expectativas que você assumiu como verdade?
Você pensa, sim, mas pensa com base em códigos que não foram escritos por você. Você aprendeu a julgar a si mesmo como os outros te julgaram, e agora repete esse script todos os dias, como se fosse seu. O caminho de volta começa quando você questiona esse juiz interno, quando para de aceitar como verdade todo o pensamento que passa pela sua mente, quando reconhece que a maioria dos seus medos sociais são ficções emocionais, sem fundamento, sem comprovação, sem autoridade. A mente vigiada é uma mente ansiosa, porque nunca descansa, nunca se entrega, nunca se permite errar. Está sempre tentando calcular o impacto que cada gesto terá na aceitação do outro. Mas o preço disso é altíssimo. Você nunca se sente inteiro, só adequado. E a adequação constante é a morte da essência. O que os estoicos propõem é o oposto disso. Não é rebeldia nem arrogância, é lucidez. É o direito de pensar com clareza, de agir com retidão, de se mover com liberdade, mesmo sob os olhares desconfiados do mundo, porque a consciência limpa vale mais do que qualquer aplauso. Se você quer começar a se libertar da dependência da opinião alheia, o primeiro passo é perceber que a maior parte do peso que sente vem de dentro, vem da sua mente condicionada, não da realidade. A pergunta agora é: até quando você vai aceitar ser governado por uma versão distorcida de si? Você pode continuar tentando impressionar uma plateia que só existe na sua cabeça, ou pode decidir, a partir de hoje, agir como se só uma opinião importasse, a da sua consciência, porque uma mente vigiada nunca será uma mente em paz. A matrix social, como a sociedade treinou seu medo. Você não nasceu com medo de ser julgado. Ninguém nasce tentando agradar. O bebê não se importa com aparência, reputação, tom de voz. Ele chora alto, exige atenção, pede comida, dorme quando tem sono, ri quando sente alegria. Ele vive, instintivamente, livremente. Mas em algum momento isso muda. Você aprende que algumas emoções são feias, que algumas opiniões são perigosas, que se você for você mesmo o tempo todo, vai decepcionar, vai desagradar, vai ser excluído. E então você começa a se ajustar. Primeiro em casa, depois na escola, depois no trabalho, nos relacionamentos, nos grupos sociais. Cada ambiente ensina uma nova forma de autocensura, um novo código de aceitação, um novo padrão que você precisa seguir se quiser ser alguém. A sociedade não te quer livre, ela te quer previsível, palatável, alinhado, e isso começa cedo. Um gesto espontâneo é chamado de falta de educação. Uma dúvida sincera é rotulada de rebeldia. Uma opinião divergente vira desrespeito. Então você aprende a calar, sorrir, abaixar os olhos e dizer o que esperam. Não é coincidência, é condicionamento. Você foi moldado por reforço, recompensado por agradar, punido por destoar. A cultura ensina que ser aceito é sobreviver, que ser diferente é arriscado, que ser autêntico é egoísmo, mas essa narrativa não tem compromisso com a verdade, só com o controle. E quanto mais você se ajusta, mais se distancia de si. Começa a perder o gosto, a intuição, a coragem. E quando percebe, já está cumprindo uma função, não vivendo uma missão. A matrix social é invisível porque se apresenta como normalidade, como educação, como bom senso, mas o estoico enxerga além. Ele percebe que o mundo elogia os domesticados, mas a alma deseja ser inteira, não domesticada. Marco Aurélio escreveu: as opiniões dos outros são um reflexo da alma deles, não da sua realidade. Isso significa que o julgamento alheio diz mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Mas a Matrix não quer que você entenda isso, porque se entender, se liberta. E a liberdade assusta quem só aprendeu a viver com coleira. Por isso, sempre que você tentar romper com o padrão, virão os alertas. Você mudou, está estranho, assim ninguém vai gostar de você.
Mas o que eles realmente querem dizer é: você está ameaçando o conforto da nossa programação. O sistema não tem medo do seu fracasso. Ele teme a sua lucidez, porque uma mente lúcida não se curva, não se vende, não se encaixa. Ela questiona, ela escolhe. Ela vive com base em princípios, não em protocolos. O medo que te impede de ser você não é seu. Foi plantado, repetido, normalizado. Mas você pode desinstalar esse código, com clareza, com coragem, com disciplina filosófica. O estoico moderno não é um rebelde sem causa, é um pensador consciente. Ele não grita por aceitação, nem se esconde por medo. Ele anda entre os homens como quem já não deve nada à multidão. Porque ele entendeu que agradar o mundo inteiro é se perder inteiro. E você? Vai continuar tentando ser funcional para um sistema que nunca quis ver sua essência? Ou vai começar agora a reconstruir sua identidade? Pedra por pedra, fora da prisão da aprovação. A Matrix só tem poder enquanto você acredita nela. O ego camuflado. Quando a vaidade se disfarça de humildade, você diz que tem medo do julgamento, que evita falar porque é tímido, que não se expõe porque quer ser discreto, que prefere o silêncio por respeito. Mas a verdade pode ser outra, muito mais incômoda. Você talvez não esteja sendo humilde, está sendo vaidoso, porque o que te assusta não é exatamente errar, é errar na frente dos outros. Não é falhar, é parecer falho, é perder o controle da própria imagem. A vaidade se esconde onde menos se espera, não apenas no excesso de exposição, mas também no medo de ser mal interpretado. O desejo de manter a reputação intacta, de parecer sábio, equilibrado, seguro. Tudo isso pode ser só o ego tentando preservar a própria imagem. Você não quer ser justo, quer ser admirado por parecer justo, não quer ser sábio, quer parecer sábio para não ser criticado. Não quer ser forte, quer parecer forte para não ser descartado. E é aí que a humildade morre. Sêneca escreveu: a glória exterior é lixo, se comparada à paz da consciência. Mas quantas vezes você sacrificou sua paz só para manter a imagem intacta? Quantas vezes se calou com medo de parecer bobo? Quantas vezes sorriu por dentro, mas fingiu indiferença para não parecer vulnerável? O problema não está em buscar o bem. Está em querer que os outros vejam que você é bom. Isso é vaidade. E a vaidade é um dos piores tipos de prisão. Porque é confortável, é elogiada, é confundida com virtude. E o mais perigoso, ela te engana ao ponto de te fazer acreditar que está sendo autêntico, quando na verdade está só atuando para não perder a plateia. O ego camuflado é astuto. Ele te convence a viver de forma contida, cautelosa, moralmente aceitável. Mas não por amor à verdade, e sim por pavor da rejeição. É como se sua mente estivesse sempre revisando o espelho interno, conferindo ângulos, palavras, gestos. O medo de ser mal interpretado paralisa, mas esse medo é alimentado por algo muito específico, a necessidade de ser reconhecido como alguém elevado, correto, irrepreensível. Você não quer ser criticado, mas não é por amor à verdade, é porque a crítica atinge a máscara que você construiu. O estoico verdadeiro não se esconde atrás de máscaras. Ele está disposto a parecer errado para continuar sendo fiel ao que é certo. Ele entende que ser mal compreendido faz parte do caminho e que a imagem que os outros têm de você nunca será totalmente justa, nem totalmente sua. Ele não tenta agradar, nem chocar, ele simplesmente vive com clareza, com consciência, com coerência. E você? Vai continuar disfarçando sua vaidade de humildade? Vai seguir agindo como se estivesse protegendo os outros da sua presença, quando, na verdade, está protegendo seu ego do desconforto de não ser aceito? É preciso coragem para abandonar a máscara. É preciso força para ser inteiro, mesmo parecendo pequeno. Porque, no fim,
O que te engrandece não é o olhar dos outros. É o quanto você consegue caminhar com a alma leve, mesmo quando ninguém está aplaudindo. A vida não vivida. O preço da aprovação. A busca por aprovação parece inofensiva. Parece até sensata. Mas o que ninguém te diz é que ela cobra um preço. Alto, silencioso, irreversível. O preço não é apenas emocional, é existencial. Porque não se trata só do que você fez para ser aceito, mas do que deixou de fazer para não ser rejeitado. Quantas palavras você engoliu? Quantas ideias deixou guardadas? Quantos caminhos evitou trilhar só porque alguém poderia não entender? Você não percebe, mas está abrindo mão de viver. Aos poucos, de forma anestesiada, troca a autenticidade por segurança. Troca o desejo profundo pela expectativa alheia. Troca a coragem de ser você pela garantia de não ser criticado. E essa troca é injusta. Você está deixando de existir só para não desagradar. A maioria das pessoas não se arrepende do que tentou e falhou, mas morre arrependida daquilo que nunca teve coragem de tentar. Porque faltou permissão. E não era a permissão dos outros, era a própria. É possível passar a vida inteira representando, executando tarefas que não te alimentam, mantendo relações que não te fortalecem, repetindo frases que não são suas, seguindo rotinas que foram herdadas, não escolhidas. E tudo isso para quê? Para parecer estável? Para manter a aparência de normalidade? Para continuar pertencendo a um lugar que só te aceita se você continuar fingindo? Essa não é uma vida, é uma encenação. O estoicismo nos alerta contra esse autoabandono. Marco Aurélio escreveu que é vergonhoso para a alma entregar sua vida antes mesmo de morrer fisicamente. Ou seja, viver como se já estivesse morto, sem vontade própria, sem impulso interior, sem verdade. Porque quando você abre mão da sua essência para caber no molde do outro, você não está vivendo, está apenas se mantendo. É como se a cada vez que você evita ser você, uma parte sua morresse. Um talento sufocado, um traço reprimido, uma verdade calada. E tudo isso vai se acumulando, até que o peso de quem você não foi se torne insuportável. Você não foi criado para existir sob medida. Você não está aqui para confirmar expectativas. Você foi feito para manifestar uma consciência única, profunda, intransferível. Mas enquanto a opinião dos outros for mais forte do que sua voz interior, isso nunca vai acontecer. Você vai continuar deixando de viver para agradar quem, muitas vezes, nem sabe o que quer da própria vida. Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que morreram sem nunca terem se revelado por inteiro? Que passaram pela existência evitando conflitos, riscos, desconfortos, e terminaram esquecidas, porque nunca deixaram um traço real no mundo? A vida não vivida é o maior lamento de uma alma consciente. E se você sente que algo em você está inquieto, insatisfeito, sufocado, talvez não seja depressão, fracasso ou falta de sorte. Talvez seja só a sua essência gritando por espaço. A pergunta não é mais: o que vão pensar de mim? A pergunta é: quem eu deixarei de me tornar se continuar me escondendo? Porque viver para agradar é morrer devagar. O silêncio que cura. Como ignorar com sabedoria? Você já tentou se explicar demais? Já sentiu a urgência de se defender, de justificar cada escolha, cada gesto, cada silêncio, como se devesse uma satisfação constante ao mundo? Esse impulso é sinal de uma alma ainda dependente da aprovação. A necessidade de explicar tudo é o sintoma de quem ainda tem medo de ser mal compreendido. Mas o silêncio, quando nasce da consciência limpa, é uma das formas mais poderosas de resistência. Não o silêncio covarde, mas o silêncio lúcido. Aquele que não precisa convencer, que não precisa vencer discussões,
que não precisa ser aceito para continuar sendo verdadeiro. O estoico entende que há momentos em que o melhor argumento é o não argumento, que há conversas que não merecem resposta, que há críticas que só se alimentam da sua reação, e que responder ao ruído é muitas vezes legitimar o caos. Você não precisa se justificar para quem não busca a verdade, mas apenas controle. Você não deve explicações para quem só quer te moldar a própria imagem. Você não tem obrigação de provar nada para aqueles que já decidiram não te entender. O silêncio, nesse caso, não é fuga, é domínio. É o domínio de si sobre o impulso de reagir. É a liberdade de não entrar em todas as arenas. É o autocontrole de quem já não busca se projetar, mas simplesmente permanecer. Epicteto dizia: se alguém te chama de burro e você não é, por que se ofender? Essa frase revela uma chave poderosa. O julgamento só te afeta se você acredita que ele é verdade. O problema não está no que o outro diz, mas no quanto daquilo ainda encontra espaço dentro de você. Por isso o silêncio cura, porque ele é uma espécie de limpeza. Um espaço onde a alma para de lutar por reputação e volta a respirar em paz. Onde você deixa de reagir automaticamente e passa a agir de acordo com seus princípios. Silenciar diante do julgamento é afirmar: eu não vivo sob o seu critério. É uma declaração de independência interior, mas esse silêncio precisa ser treinado. Porque o ego vai querer responder, vai querer provar, vai querer mostrar que está certo. E toda vez que você cede, você volta a ser controlado, porque aquele que te tira do centro com uma palavra ainda tem poder sobre você. O verdadeiro silêncio não é ausência de fala, é ausência de necessidade de impressionar. É quando você descobre que a paz é mais valiosa do que ter razão. É quando percebe que estar certo não precisa ser confirmado por ninguém. É quando entende que a verdade que habita em você não precisa ser defendida com gritos, mas sustentada com coerência. Marco Aurélio escreveu que muitas vezes é mais nobre suportar em silêncio do que rebater com palavras. Porque o silêncio endurece a alma, onde o barulho só distrai. Ignorar com sabedoria não é indiferença. É escolha. Você escolhe em que batalha se envolve. Você escolhe quando vale a pena explicar e quando a explicação só alimentaria o mal-entendido. Você escolhe em que vozes confia. E, principalmente, escolhe quais silêncios irá honrar. Porque há momentos em que o seu silêncio vale mais do que qualquer discurso. E nesses momentos, você não está se omitindo. Você está se curando. A rebelião interna. Você não deve nada a eles. Você cresceu acreditando que devia algo ao mundo, que precisava ser bom o suficiente, discreto o suficiente, produtivo, gentil, educado, moldável, como se houvesse uma dívida invisível entre você e todos os outros, e essa dívida só pudesse ser paga com obediência. Obediência às expectativas, às regras não ditas, aos padrões que ninguém questiona. Mas quem te fez acreditar nisso? Quem decidiu que você deveria viver com medo de decepcionar? Quem convenceu você de que ser inteiro seria egoísmo? Chega um momento em que o estoico desperta, e quando desperta, ele não grita, ele não briga, ele se afasta em silêncio. Não por arrogância, mas por sanidade. Ele descobre que não deve nada a ninguém, a não ser a própria consciência. Porque enquanto você acreditar que precisa justificar sua existência, estará acorrentado à necessidade de ser aceito. Você será uma marionete sorridente, um simulacro de si mesmo, sempre tentando prever o que agrada, o que é esperado, o que não será rejeitado. Mas isso não é vida. Isso é performance. Você não deve ser a versão que agrada a sua família, não deve ser o que agrada a seus amigos, nem o que é aceito pela sua cultura, porque todas essas expectativas são transitórias, são frágeis, e se você se molda a elas, você também se torna frágil. Epicteto foi claro:
Se você busca aprovação, é escravo dos que a concedem. Escravo. Essa é a palavra. E o mais perverso dessa escravidão é que ela é voluntária. Você mesmo se entrega. Você mesmo baixa a cabeça. Você mesmo renuncia à liberdade de ser, só para continuar pertencendo a um grupo que te tolera, mas não te conhece. A rebelião interna não é barulhenta. Não precisa de alarde. É um rompimento silencioso, um não profundo, uma recusa a continuar vivendo segundo critérios externos. É quando você finalmente entende que existe uma vida inteira do outro lado da necessidade de aprovação. Mas essa vida exige coragem, porque você vai decepcionar pessoas, vai incomodar, vai parecer distante, estranho, frio, porque para muitos sua liberdade será um insulto. Quem vive escravo não suporta ver alguém livre, mas essa é a escolha que você precisa fazer. Ser aceito por todos, vivendo como ninguém, ou ser fiel a si mesmo, mesmo que isso custe os aplausos. A rebelião interna começa com um gesto simples: parar de pedir permissão, parar de justificar sua paz, parar de se desculpar por não se encaixar. Você não precisa caber, você precisa existir. Você não está aqui para agradar, está aqui para realizar, para crescer, para se tornar, para cumprir uma missão que só você carrega. E quanto mais tenta agradar os outros, mais trai essa missão. Você pode continuar sendo domesticado pelo olhar dos outros, ou pode se tornar indomável, guiado apenas pela voz da consciência e pela razão que só você escuta no silêncio. Porque no fim das contas, você não deve nada a eles, mas deve tudo à sua verdade. O outro está sofrendo também. Você passa tanto tempo tentando parecer certo, suficiente, aceitável, que esquece uma coisa essencial: o outro também está lutando. O outro também tem medo. O outro também se sente pequeno. A maioria das pessoas que te julgam também se julgam. Você acredita que está diante de olhares afiados, certeiros, superiores. Mas o que existe, na maioria das vezes, são almas inseguras tentando se proteger. Pessoas que projetam no outro aquilo que não suportam ver em si. Quem aponta com raiva, geralmente está escondendo dor. Quem ri da sua fraqueza, está fugindo da própria fragilidade. Quem critica tudo, está desesperado por algum senso de controle. Você acha que eles te enxergam, mas na verdade eles só estão tentando fugir de si mesmos, usando você como escudo, distração ou espelho. O julgamento do outro raramente tem a ver com você. Na maior parte das vezes, tem a ver com a confusão interna dele, com os traumas não curados, com os fracassos que ele não soube digerir, com o vazio que ele tenta preencher atacando ou controlando o que está fora. Mas você acredita que o julgamento é real, que é justo, que tem fundamento. Você absorve esse veneno como se fosse verdade. Mas o estoico observa o cenário com outra lente. Ele não reage ao julgamento com raiva, nem com medo. Ele enxerga com clareza. Ele entende que o outro está ferido e que, por trás de toda acusação, existe um pedido desesperado por relevância, por atenção, por controle. Sêneca dizia que não se deve odiar os que erram, mas compreendê-los, porque o erro é sinal de ignorância, não de maldade. E a maioria das críticas que você recebe não são sobre você, são sobre a limitação de quem critica. Quando você se ofende com facilidade, é sinal de que ainda acredita que o outro tem mais autoridade sobre sua identidade do que você mesmo. Mas isso não é verdade. O outro fala a partir de suas sombras, seus medos, suas crenças distorcidas. E se você não entende isso, você se machuca à toa. Você carrega pesos que não são seus. Responde a acusações que não merecem resposta. Tenta se explicar para pessoas que nem têm estrutura para compreender. Existe liberdade em olhar o outro com compaixão. Não aquela compaixão dócil, passiva, que aceita tudo, mas uma compaixão firme, que enxerga a dor alheia sem absorvê-la,
que entende o ataque sem se curvar, que reconhece a fragilidade do outro, mas não se deixa afetar por ela, porque no fundo, todo mundo está tentando parecer bem resolvido, mas a maioria está perdida, assustada, quebrada por dentro. E quanto mais barulho alguém faz, mais provavelmente está tentando esconder um silêncio que não sabe como encarar. Você não precisa lutar contra eles, nem se calar por causa deles. Precisa apenas enxergar com lucidez. O que parece julgamento, muitas vezes é só reflexo. E um reflexo torto não define quem você é. Você é livre para deixar que os outros pensem o que quiserem, porque no fundo, todos estão tentando sobreviver, até aqueles que te julgam. E se você consegue ver isso com clareza, você se liberta. E talvez comece a perdoar também. A mente inabalável. Como blindar sua identidade? Você já percebeu como sua identidade oscila de acordo com o ambiente? Como em alguns lugares você fala com firmeza e em outros se cala. Como perto de certas pessoas você se sente inteiro e perto de outras começa a duvidar até do que acredita? Essa instabilidade tem uma causa. Sua identidade ainda está exposta, vulnerável, abertamente influenciada pelas reações do mundo. Quando alguém te elogia, você se sente bem. Quando critica, você se sente mal. Quando te aprovam, você ganha energia. Quando te rejeitam, você se encolhe. Isso significa que você ainda vive à mercê da oscilação dos outros. E enquanto for assim, sua paz será condicional. Mas existe outro caminho. Existe um tipo de mente que permanece firme, mesmo quando o mundo gira, que não muda de postura diante do barulho, que não precisa ser validada para continuar convicta. Essa é a mente inabalável. E ela não é construída por acaso. Ela nasce de 3 práticas: reflexão, clareza e treinamento constante. A reflexão exige silêncio. O hábito estoico do diário, por exemplo, é uma ferramenta poderosa. Ao escrever, você observa seus pensamentos, questiona suas emoções, examina as razões por trás de suas reações e começa a perceber quais atitudes nascem da sua essência e quais foram apenas respostas condicionadas à opinião dos outros. A clareza nasce do discernimento, distinguir o que é fato do que é interpretação. Marco Aurélio repetia isso em suas meditações. Ele escrevia para lembrar a si mesmo que a maioria das dores não vem dos acontecimentos, mas do julgamento que fazemos sobre eles. Você não sofre pelo que foi dito, sofre pelo sentido que atribuiu àquilo. Por isso, uma mente inabalável precisa treinar essa distinção o tempo todo. Quando alguém te critica, você respira. Antes de reagir, você analisa. Essa crítica é verdadeira? Vem de alguém que me conhece? Alinha-se aos meus princípios? Se a resposta for não, você segue em paz. Porque a ofensa só fere quando você concorda com ela. O treinamento constante é o que sela a blindagem. É o hábito de se preparar diariamente para o ruído. A técnica da visualização negativa, usada pelos estoicos, ensina a imaginar os cenários adversos, ser rejeitado, mal interpretado, criticado e ainda assim manter a firmeza interior. Você se prepara para a crítica, se treina para a indiferença, se fortalece no silêncio e com o tempo para de reagir como quem foi atingido. Começa a viver como quem já está ancorado. A sua identidade precisa estar enraizada em algo mais profundo do que a aceitação alheia. Porque se estiver fincada no que os outros dizem, ela será arrancada a cada novo vento de julgamento. Mas, se estiver enraizada na razão, na consciência e na verdade, então nada poderá te dobrar. Você se torna uma fortaleza, não fria, mas firme, não insensível, mas centrada, não arrogante, mas desperta. E o mundo pode continuar oscilando.
As vozes podem continuar gritando, os olhares podem continuar pesando, mas você permanece, porque quem se blinda com verdade não se abala com opinião. Liberdade. A única opinião que importa é a da sua consciência. Você passou uma vida inteira tentando ser o que esperavam, tentando caber, tentando parecer correto, sensato, aprovado. Mas no fundo, ainda se sente incompleto, porque ninguém consegue ser livre enquanto vive sob ordens invisíveis. A vida só encontra plenitude quando você começa a obedecer à única autoridade que realmente tem legitimidade sobre sua existência, a sua consciência. Não a consciência moldada pela culpa, mas a consciência limpa, lúcida, afiada pela razão, firmada na verdade. A voz silenciosa que habita em você e que sempre soube o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro dizia o contrário. Essa voz não grita, não exige, ela apenas observa e espera. Espera o momento em que você, finalmente, decida escutá-la. Você já se perguntou quantas decisões importantes da sua vida foram tomadas apenas para agradar? Quantas escolhas não foram suas, mas da cultura, da família, do medo? Você já se perguntou o que teria acontecido se tivesse sido fiel à sua própria intuição desde o começo? A resposta pode doer, mas também pode libertar, porque a boa notícia é que ainda dá tempo. Dá tempo de reconstruir a sua história, de retomar as rédeas, de fazer escolhas que te representem, que te desafiem, que te curem. Dá tempo de silenciar o mundo e ouvir a consciência. Marco Aurélio escreveu: "A paz está em agir com justiça e não depender do julgamento dos homens." Essa frase encerra tudo. Ela desamarra a alma da necessidade de aceitação e te coloca no trilho da verdadeira liberdade. Porque a liberdade não é fazer o que quiser, é fazer o que é certo, sem medo das consequências. A liberdade não está fora, está dentro. Não depende de um ambiente favorável, mas de um espírito firme. Ela não se negocia com aprovação, ela se conquista com coragem. Você pode continuar se vestindo de expectativas, pode seguir colecionando aplausos vazios, pode tentar se manter confortável, previsível, aceitável, mas vai pagar caro, porque a alma não suporta viver mentindo por muito tempo. Ou você pode escolher algo mais difícil, mais solitário talvez, mas infinitamente mais leve. A verdade, a fidelidade àquilo que você é, mesmo quando ninguém mais entende. A firmeza de continuar sendo, mesmo quando ninguém mais aplaude. A paz de caminhar em silêncio, com a consciência como guia e mais ninguém. Essa é a verdadeira liberdade, e ela só começa quando você para de pedir permissão para existir. Hoje, você tem uma escolha. Pode voltar a viver em função dos olhos alheios, repetir os padrões, sustentar as máscaras, buscar a aceitação de pessoas que talvez nem saibam quem você é. Ou pode iniciar um novo caminho, o caminho de quem já não se curva a todo vento, de quem já não negocia a própria verdade, de quem descobriu que a única opinião que importa é a da sua consciência. E ela não quer que você seja perfeito. Ela quer que você seja livre.